Eu preciso compartilhar com vocês uma coisa que tá pesando no meu peito. Talvez esteja acontecendo isso com você também. Eu tenho medo, mas muito medo mesmo. E não é esse tipo de medo que as pessoas esperam que você fale, ai, medo do parto, medo da dor do parto. É um medo mais profundo, sabe? Uma coisa que você não conta pra todo mundo. E hoje eu vou compartilhar com vocês porque eu sei que algumas mães, algumas grávidas estão passando por isso também. Eu vim aqui hoje no Parque Botânico da minha cidade, sabe, pra relaxar, pra pegar um pouco de vento. E também vou compartilhar com vocês esses medos que estão passando na minha cabeça, que eu sei que mãe de primeira viagem também passa por isso. Se você é mamãe, se você é papai, também passa por esses medos. Esse vídeo aqui é pra você. O primeiro medo, e talvez seja o medo maior, é se... E se eu não for boa nisso? E não é nem sobre ser a mãe perfeita, porque eu já destruí essa ilusão, já deixei essa ideia de lado. Sobre, e se eu simplesmente não souber o que fazer? E se eu simplesmente não der conta de fazer pelo menos o básico? E se o meu instinto materno não aparecer? Se eu não conseguir me tornar a mãe que eu preciso ser, que o meu filho precisa? Sabe o que me assusta? É porque todo mundo ao redor fala, ah, quando o bebê nascer você vai saber o que fazer. Quando você pegar ele no seu colo, você vai saber o que precisa fazer. O seu instinto materno vai te falar o que fazer. Mas e se não for assim? E se realmente eu precisar aprender a ser uma mãe, a ter esse instinto materno? E se for difícil? E se eu demorar para aprender a ser essa mãe, a ter esse instinto? Tenho medo de falhar na coisa que vai ser mais importante da minha vida. E isso me apavora. Mas tem mais. O medo de perder quem eu sou. Já passou na minha cabeça, já veio coisa na minha cabeça, porque depois que eu tiver um filho, nunca mais eu não vou ser só a Sara. Eu sempre vou ser a Sara como a mãe. Sempre vou ter um bebê. Por mais que ele cresça, case, eu sempre vou ter um filho. Eu construí uma vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas, eu tenho meus planos, eu tenho meus projetos. Eu lutei muito pra chegar aonde eu tô agora. Aí eu me deparo olhando pra frente. Será que eu vou desaparecer? Será que a Sara, que tem aquela garra, aquela vontade de buscar coisas na vida profissional, vai ficar de lado para que só a parte materna, para que eu me esconda atrás dessa parte materna e que eu fique dia após dia só vivendo mesmo a parte de ser mãe, a parte de cuidar do meu filho, de cuidar da minha casa? Eu sei que vai ter gente que vai falar, ai, mas você vai amar ser mãe, você vai amar ter o bebê, e você vai nem se importar com as outras coisas. Mas eu me importo, eu quero sim ser mãe, eu quero sim dar tudo de melhor pro meu filho, tudo que ele precisa, todo o apoio, mas eu também quero ser eu, a Sara profissional, a Sara esposa, a Sara que tem uma vida acadêmica. Não quero deixar isso de lado e também eu quero fazer um excelente papel como mãe. E eu tenho medo que a ansiedade, que as coisas, que até mesmo as pessoas me reduzem a só isso, só a mãe do Daniel. Como se tudo que eu fiz antes não importasse mais. Terceiro medo, e esse aqui dói. Eu tenho medo da dor emocional que vem com o ser mãe. Não é só sobre a dor física do parto, porque eu sei que essa vai passar, essa é passageira, mas é sobre a dor que fica, a dor emocional. Porque quando você vira mãe, você coloca uma pessoa, a pessoa mais importante da sua vida no mundo. Você coloca aquele serzinho que depende de você de tudo. Alguém que você vai amar até muitas vezes mais do que você mesmo, mais do que várias pessoas que você amava, que você conhecia. E sim, o seu bebê vai sentir dor. Ele vai ter o coração partido. E isso pode aumentar a minha dor e eu não saber o que fazer. Nossa, partindo o coração do meu filho, ele vai sentir uma dor. Eu sei que mais lá na frente eu vou me tornar desnecessária. Então, essa dor emocional que vem com ser mãe é um medo muito grande que eu tenho. Eu tenho medo de estragar, falar alguma coisa que deixou ele magoado, que deixou ressentido. Medo de não dar uma infância que ele precisa, uma base sólida que ele vai precisar. A maternidade é tipo você entregar seu coração para uma pessoa e torcer para que essa pessoa cuide do seu coração de uma forma boa, de uma forma agradável. Mas você não tem nenhuma garantia. E o quarto medo é o medo do julgamento. Sei que muitas pessoas falam, para você não se importar com o julgamento, mas assim, eu tenho medo. Muitos de nós temos medo. Medo de julgar você quando você estiver amamentando seu filho. O julgamento quanto essa fase, a fase infantil, a fase que eles começam com birras,
e eu vou querer disciplinar meu filho e ele está no meio das pessoas, as pessoas começarem a me julgar, ver aquela criança chorando. Tenho medo do meu filho se jogar e começar a fazer aquele drama, fazer aquelas coisas que a gente vê, que a gente muitas vezes julga. Esse julgamento, por mais que as pessoas dizem, você não tem que se importar com o que as outras pessoas pensam, elas não estão nem aí pra você, mas sim, a gente acaba tendo esse medo do julgamento. E o pior de tudo é o medo do julgamento das próprias mulheres, das próprias mães que vêm e te julgam. E o medo de entrar nessa de julgamento da criação da outra pessoa, como é que aquela outra pessoa tá criando o filho, como é que você tá criando o seu filho. E esse julgamento, ele acaba sendo, esse medo desse julgamento, ele acaba mesmo sendo grande, ele acaba mesmo te paralisando. E eu não quero fazer parte desse ciclo, parte daquelas pessoas que vão julgar outras mães do modo como elas educam seus filhos, até porque eu vou ter um bebê e eu sei que muitas mães acabam fazendo isso, ainda mais aqui na internet, acaba julgando o modo como você cria, como você educa seu filho. Esse é um medo que eu tenho, medo do julgamento. Muito medo, e esse medo é delicado. Eu tenho medo de como essa minha nova fase vai afetar no meu relacionamento. Tenho medo de como meu marido e eu vamos nos tornar, como a gente vai ter um relacionamento, como é que vai ser, se um vai jogar pro outro fazer ou se um vai reclamar com o outro de que não fez, sabe? Que a gente se perca no meio de muitas fraldas, de noites mal dormidas, de estresse, de falta de sono, e a gente acaba se desencontrando ali, tentando nos achar como pais, mas nos perdendo como marido e mulher, como namorados, como amantes. E eu vi isso acontecendo com muita gente. E tem pesquisas que mostram que o primeiro filho, o primeiro ano é muito difícil. Muitos casais se separam depois do primeiro filho. E eu realmente tenho medo de como eu e meu marido vamos lidar com essa nova chegada, com esse novo bebezinho. Até porque a gente é jovem, a gente se casou jovem, a gente tem pouco tempo de casado. Mas eu tenho medo de que o dia a dia, o nosso trabalho como pais, acabe afetando o nosso relacionamento como um casal. Também tenho medo do meu relacionamento com a família, com as tensões que pode vir, que pode acontecer. Eu tenho medo de que as pessoas da minha família venham opinar na minha forma de criar meu filho, que eu acabe não acatando, não aceitando, e que haja brigas, que haja discussões, que haja um afastamento, porque mãe de primeira viagem tem muitos medos, tem muitas tensões, tem muitas crendices, tem muitas coisas ela tá aprendendo, né? A gente vai estar ali aprendendo junto com o bebê. E às vezes a gente mãe chata, na verdade, que muitas coisas que a gente imaginou, idealizou para a criação dos nossos filhos, com a nossa família acaba não acontecendo. E eu tenho medo dessas intrigas, dessas brigas que possam acontecer e que haja o afastamento e que a criança cresça com esse afastamento da família. E ao mesmo tempo eu tenho medo de não conseguir colocar limites, de não colocar o limite na minha família, nos meus pais, nos meus sogros, de só engolir, só aceitar para que não venha ter brigas, para que não venha ter discussões, de eu realmente perder a minha voz tentando agradar todo mundo. E o que eu tô fazendo com todos esses medos? Como é que eu tô lidando com todos esses medos? Então, depois de eu despejar tudo aqui pra vocês, desabafar, falar com vocês com uma conversa sincera de amiga, que eu sei que você está aí, você vai me apoiar. Comenta aqui embaixo se você me apoia, se você é mãe, tá passando por isso, tem esses medos ou tem outros medos. A primeira coisa que eu tô fazendo é colocando pra fora, conversando com meu esposo sobre esses medos, pra que eu possa colocar pra fora, para que eu possa entender como eu estou me sentindo e assim poder agir de uma forma mais tranquila, poder agir de uma forma que eu consiga ressignificar esses medos. E segundo, eu também estou me permitindo não ter respostas. Tem coisas que não vai ter resposta e eu estou me permitindo não ter essas respostas. E terceiro, eu estou aprendendo que ter medo não me faz mais fraca. Ter esses tipos de medos me faz ser uma pessoa mais consciente. Eu prefiro ser uma mãe que tem medo, uma mãe honesta, do que aquela mãe que finge perfeição, finge que tá tudo bem o tempo todo. Porque esses meus medos, ele vem do amor que eu tenho com esse pequeno, porque eu me importo demais, porque eu amo demais esse pequeno, que ainda nem vi o rostinho, mas já é o amor da minha vida. Segundo amor da minha vida, tá? Porque primeiro tem meu marido.
Ah, tá. Então é isso. Esses são os meus medos, os reais, os crus. O que eu não posto no Instagram com videozinho motivacional. E você aí também tem medo? Lembre-se que você não tá sozinha. Existem muitas mães, muitas pessoas que têm esses medos, alguns iguais ao meu, alguns diferentes. Nós somos humanos. Você é humana, eu sou humana, e tá tudo bem. Isso faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento. Me conta aqui embaixo, qual é o seu maior medo sobre a maternidade? O que é aí que te trava? O que é o seu maior medo grande? Comenta aqui embaixo, eu quero saber, quero compartilhar. Quero não me sentir sozinha com esses meus medos. E você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, curte esse vídeo, compartilha aí com uma mãezinha, com quem está grávida, que também tem esses medos. Isso ajuda muito o canal, ajuda o canal a crescer. Isso mostra pro YouTube que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo é legal. A gente se vê no próximo vídeo. E se lembre, ter medo não te faz menos capaz, te faz mais humano.